Olá, mais uma vez. Olha, sim, então, Tivemos aqui um um percalço, mas depois resolve-se, não é? o Só no direto som, é que dá, só o no som direto é não que dá o percalço. passou, o som não passou, mas depois colocamos o som a posteriori. Isto faz parte do nosso charme, nenhum de nós é profissional disto, não é? Portanto, Exato, exato. é Aqui verdade. profissional, só o Francisco Só Lufinha para si, é verdade. e nestas coisas do mar. O nosso convidado de hoje é, como vocês já viram, o Francisco Lufinha. Obrigada, Francisco, por teres aceito. Obrigado eu pelo convite. É um privilégio tê-lo aqui, não é para todos, é verdade. Verdade. Se bem que eu tenho que dizer que sempre que ou eu pessoalmente ou a Eolis solicitou a presença do Francisco, a disponibilidade foi sempre total, o que eu agradeço e é com... Nada. É aquela coisa, se quer uma coisa feita, peça a uma pessoa realmente ocupada, não é? Com esta frase que eu conheci a professora Margarida, atenção. E o Francisco não tem feito quase nada nestes últimos dias, nada. Nada. Tem andado muito calminho. Exato. Bom, vamos começar então com as nossas 3 primeiras atualidades antes de passarmos então à conversa com o Francisco. E o café? O café. Não, mas o café também podia para ficar para depois, mas Eu hoje tenho um café enorme porque estou muito cansada, então este hoje é duplo. Eu também com a mensagem que podia Chazinho. perfeitamente ser nossa, não é? É verdade, Equipa. é bonito. Essa caneca podia ser uma imagem de marca, é verdade. É verdade. então, passando, já vamos falar um bocadinho do café e do café do Francisco, mas vamos às nossas atualidades. E eu gostava de vos trazer uma atualidade, uma notícia que é muito importante para mim. A minha mãe faz anos! É Parabéns. verdade, vamos aqui. E queria então deixar-lhe aqui um grande beijinho de parabéns. Espero que ela esteja a ver a sua filha querida, como é dever dela, aliás, a apoiar. E aqui está a minha mãe. E desejo então, mãe, que possas este sorriso. Possas ver e enfrentar os cavalos e os cavalinhos que a vida te põe pela frente, assim, com este sorriso, que eu gosto muito. Ora bem, parabéns para ela, não é verdade? Parabéns. E então, Margarida? Bem, então, olha, eu estou muito satisfeita agora também com esta novidade que vos vou trazer. Portanto, eu andava preocupada agora com estas questões da pandemia e com estes confinamentos e com os miúdos de escola abre, escola fecha e todas as investigações nacionais e internacionais apontam para que isto dá uma grande saturação pandémica e algum abalo no bem-estar psicológico dos miúdos, das crianças e dos adolescentes, mesmo os desportistas que ficaram sem treino ao longo deste período, e então neste momento o Ministério da Educação encomendou-nos fazer, não é? Uma monitorização do bem-estar psicológico dos miúdos dos 5 anos até ao 12º ano das escolas portuguesas. Acho que é muito interessante, não é uma avaliação psicopatológica, doenças, não é nada disso, é uma avaliação do bem-estar. Ou seja, como é que os miúdos estão de competências que lhes permitam ir recuperar o bem-estar que tinham antes, ou mais. E pronto, é um grande desafio, estamos todos envolvidos neste desafio. E pronto, e a partir do final deste mês vamos começar a mandar os questionários para as escolas, vamos fazer uma avaliação muito simples, uma monitorização num esquema de semáforo das áreas que estão bem, das que estão mais ou menos e das que estão mal. E para que é isto? Não é só para ficarmos com os números, não é? Vamos fazer isto por NUT, portanto por aquelas regiõezinhas de Portugal pequeninas, portanto não é só em Lisboa, não é só no país globalmente, cada zona de Portugal vai receber indicação do que é que está melhor, o que é que está mais ou menos e do que é que está mal naquela zona, também por ciclo portanto por nível de escolaridade, e depois imediatamente é para começar a ativar os professores e os psicólogos para desenvolverem ações de promoção de bem-estar nas escolas
ainda neste trimestre. Portanto, eu acho que nós vamos trabalhar numa velocidade insana, mas olha que é por um bom motivo e, portanto, apesar de eu estar mesmo a ver onde é que me vou meter, não é? Portanto, eu estou satisfeita de termos esta possibilidade. E espero que isto corra bem, que as pessoas adiram e que os pais autorizem, que os professores dinamizem e que os psicólogos nas escolas, enfim, abracem esta causa, porque realmente esta geração está muito martirizada com 3 ou 4 coisinhas, recessão económica, agora a pandemia, e ainda estamos a ver, porque os resultados podem não ser imediatos, não é? Portanto, vamos tentar que não aconteçam, que seja tudo. Mas essa questão da velocidade insana não é nada que seja desconhecido para a Margarida, portanto, é para a Margarida, é para o Francisco, portanto, temos aqui... Sim, cada um na sua velocidade. Cada um no seu habitat, porque eu diria que a velocidade é muito semelhante. Se eu tentasse fazer aquilo que o Francisco fez, eu não estava aqui hoje, não sei onde é que estava nos peixinhos, não é verdade? Era assim uma coisa assim. Fábio, tens alguma notícia para nos dar? Tenho também aqui pronto, o Café para Dois também tem esta valência um bocadinho de estarmos focados na questão da saúde mental, ou melhor, focados no bem-estar, vá. E acabámos o ano 2021 com uma boa notícia, no nosso ver, que foi a Fundação Carlos Gulbenkian premiou 12 entidades que trabalham normalmente na área da saúde mental ou estão com populações vulneráveis. E para além de ser um reconhecimento pelo trabalho destas instituições, é também aqui reforçar a importância da saúde mental e do trabalho que tem vindo a ser feito, e também esta pandemia, como estava a professora a dizer, acaba por vir mostrar o que já estava vulnerável, que está ainda mais vulnerável, e pronto, e a Aventura Social foi uma das entidades premiadas. E, Parabéns! É também um reconhecimento do nosso trabalho, que tem mais do que 30 anos, aqui com a coordenação coordenação científica da professora Margarida, por isso também é um reconhecimento ao trabalho da equipa, e isso é bom. Sem dúvida. Mais um trabalho insano, não é, Fábio? Mas mais um trabalho inteiro, mas vai correr bem. Claro, como não podia deixar de ser. Bom, vamos aqui ao Francisco, que é o grande motivo da nossa conversa de hoje. Francisco, agora sim voltamos ao teu café. Diz-nos lá, como é que tu tomas o teu café e tomaste café agora nesta aventura transatlântica? Bom, eu neste momento estou de chazinho. Chá de gengibre, que é para tirar aqui os bichos, para matar os bichos. Eu não sou muito de cafés, por acaso, se bem que este ano bebi uns quantos na preparação para este desafio. E no meio do mar não havia tempo, não havia condições para café. Eu tinha alguns suplementos que, entre outras coisas, tinham cafeína. Portanto, tinha as vitaminas, tinha o ferro, tinha assim uma série de coisas, e um deles, se não me engano, tinha cafeína. Para me acordar, para me manter mais atento ao longo dos dias. Exato. Portanto, apresentar o Francisco Lufinha. O Francisco Lufinha, da história que eu conheço, tu foste um menino do mar, não é? Durante o teu crescimento. A propósito de menino do mar, temos aí uma menina do mar. Família, olá! Olha o menino lá! Olá! Olha que o pai está aqui numa reunião. Bora! O Margarida, dá-me aqui uma ajuda. Enchei no início da nossa reunião, chegaram a casa. Exato. Pois é. Vá lá, comem um bocadinho agora. Espetaculares. E estava a dizer, diz outra vez. Estava a dizer que sempre foste um menino do mar, porque sempre viveste com e em barcos, não é? E os teus pais sempre tinham um grande contacto com a vela. Depois transformaste então num homem do mar. Fizeste muitas coisas na vela e depois a determinada altura enverdaste pelo kitesurf. Foste a determinada altura campeão nacional de kitesurf e nessa altura até estiveste cá em baixo já. Nessa altura estiveste cá em baixo num festival de papagaios que nós organizámos. Foi. Nessa altura eras, não sei, já não sei. Já não sei o ano. Foi, mas foi pelo menos há 15 anos, acho. Foi por aí, depois, entretanto, tens feito nestes últimos anos loucuras ainda maiores, não é? Portanto, fizeste, e já bateste vários recordes do Guinness, claro. Fizeste Porto Lagos, non-stop, em kitesurf. Certo, depois Selvagens Funchal, depois Lisboa Funchal, e Funchal não, Lisboa Machico, na Madeira também, e depois Ponta Delgada até Oeiras, aí já foi a 2, foi em dupla, exato, nas estafetas,
e depois achei que estava na hora de sair de Portugal e olha, fiz um bocado de milhas a mais e atravessei o Atlântico há menos de 15 dias. Dizer que os desafios, com exceção do Porto Lagos, que não tinhas barco de apoio, os outros tinhas barco de apoio. Mas, Porto Lagos também tinha, tudo o que é kitesurf tens que ter. mas este não tiveste. Portanto, Não, este que foi de kite boat já não. Aqui já não conta-nos há lá de onde é que surgiu a ideia de transformar uma casquinha de nós, que é um trimarinho, num kiteboat. Então, eu tenho esta valência da vela, como tu falaste agora, e de andar no meio do mar, já desde que nasci. Portanto, tenho uma vontade bastante grande. Andar no meio do mar à noite, fazer turnos, levar com temporais, é uma coisa que já é bastante tradicional e que, se calhar, uma pessoa que não está habituada entra um bocado em pânico se estiver à noite no meio do mar e vêm ondas e tal. Isso é uma coisa que as pessoas que navegam no mar já têm esse hábito e claro que é preferível uma noite boa, não é? E um dia bom do que um temporal, mas pronto, não é o fim do mundo e há de passar, temos que só esperar e ser resilientes. E então eu pensei, bom, já fiz isto de kite no meio do oceano, já foi uma coisa muito rara. Acho que fui a única pessoa ainda até hoje que fiz uma noite seguida de kitesurf sem parar e duas então, acho que foi de certeza. E então, depois pensei, se isto já não dá para andar mais de kite, porque a distância já não era fisicamente possível, bora lá tentar juntar estas duas valências e comecei a procurar na net, isto em 2018, comecei a ver o que é que se fazia, eu não inventei isto, não é? Já existe. Mas existe muito coisas de andar ali durante o dia, dar uns passeios e tal. E então resolvi começar a pensar como é que faria isto de uma forma rápida, porque estar aí numa casca de nós puxada por um kite a andar a 2 a hora também não me estimulava muito. E daí o trimaran, que é um barco muito mais rápido. O facto de ser largo também dá uma estabilidade muito boa e permite ter o kite ali desenrolado às vezes em baixo, é mais fácil para pôr linhas e tal. E olha, depois comecei a pensar na coisa, como é que controlavas o kite, se tinha que ser à mão, se conseguias arranjar um sistema eletrónico, foi o que eu fiz. E pronto, depois arranjei um patrocinador, que é sempre uma luta grande, demorou 3 anos, e lá consegui. E pronto, fui buscar um barco usado, que eu foco muito na sustentabilidade, principalmente aqui do oceano, falar com os miúdos nas escolas, já falei com mais de 23 mil alunos, e uso estas minhas histórias para captar a atenção deles e para conseguir a seguir dar ali uns insights do oxigênio que vem do oceano, do carbono que é captado pelo oceano, do alimento, da regulação do clima, essas coisas todas, e que o lixo que se faz em terra, muito geralmente pelos rios, vai sempre parar ao mar. Para eles terem noção disto e para puxarem as orelhas aos pais e aos tios e aos avós que têm outra mentalidade e para conseguirmos melhorar aqui a situação que não está nada famosa. E pronto, com este tema, fui buscar um barco usado da França e depois tive que fazer uma cabine, porque o barco não tinha, eu levei assim um Ferrari para a montanha, tive alguns problemas, era um barco mais rápido, mas estava sempre a meter muita água, focinhava muito, passava por baixo das ondas. Mas lá consegui, olha, chorei muito, nunca larguei tanta lágrima na minha vida com um projeto, de muita frustração, em terra até, antes de ir para o mar. E lá funcionou, estou aqui, tive muitas peripécias. Verdade. Portanto, este barco que estamos a ver no ecrã é o tal trimaran, não é? Que tem 3 cascos, daí trimaran. E estamos a ver um ponto negro à frente, que é então a asa de kite, que está presa ao barco e tinha as linhas de 80 metros, não era? Tinha maiores, mas o que eu usava era 80 metros. Tinha ali tinha um gancho nos 80 metros para bloquear. E esta é a minha vista. Isto é exatamente tirado com o telefone ao lado da cara. Isto é o que eu vi. Quer dizer, eu vejo mais para os lados do que a foto, não é? Mas claro. É mais ou menos isto. Claro. E eu tenho um joystick na mão. Ainda não usas daquelas. Ainda é boa. Ainda não. Mas tinha que poupá-las para o sol. A partir das 4 da tarde tinhas sempre o sol no sítio do kite. Era muito difícil. Eu estava à altura do kite, à tua frente, que eu estava aí para o oeste,
e depois até baixar era mesmo chato ter isso, mesmo com óculos escuros, tinha que andar com a mão assim à frente para conseguir ver alguma coisa. Vamos ver mais fotos para isto. Conta-nos lá como é que surgiu esta ideia e em que é que Esta esta ideia ideia... não, eu podia dizer que foi minha, mas não foi. Foi da EDP, foi bem gira. E eles queriam arranjar a forma de eu não ir sozinho. E então conseguiram fazer este passatempo, que era põe o teu nome no barco do Lufinha, e qualquer pessoa, portuguesa ou estrangeiro, conseguia Nós escrever lá estamos os todos nomes. ali. Nós sabemos, nós Nós sabemos. estamos todos Vocês lá. sabem. Nós sabemos. E assumia um compromisso, essa era a parte da sustentabilidade, que ninguém vai cobrar, mas eu acho que as pessoas quando assumem uma coisa e ninguém vai inspecionar, resulta melhor do que ao contrário. E então essa era a lógica, e olha, foram 3.200 e tal nomes, e muitos outros que eu tive que escrever à mão, ou que me pediam, ou que fui encontrando nas Canárias, onde eu tive que parar, para reparar kites, depois fiquei lá 3 semanas à espera do vento, isso foi uma das partes mais difíceis. E olha, senti-me aqui um bocado mais apoiado. Já me senti-me bastante, digo já. Houve aqui muita Entretinhas-te a interação. ler os nomes. Sim, não li todos, mas de vez em quando lia. Atenção, isto está na parte da frente do barco, portanto, só com o barco parado é que eu ok. andava aqui perto. Por isso, Ok. li bastantes quando estava nas Canárias. Parado. Aí sim. E era giro ver quando eu tinha o barco ali na Marina de Cascais e também no Centro Náutico de Algés, as pessoas iam lá procurar os nomes, encontravam um monte de amigos e tal, era giro. Era giro, já. Vamos ver mais umas quantas para... Isto foi um print screen que eu fiz de um dos filmes que tu ias fazendo e... Isto é um pequeno almoço, são ovos. Este eu confesso que a primeira vez que fui comer isto achei um bocado que ia vomitar, mas depois comecei a perceber que era ótimo. Isto eram ovos, é um bocado esquisito, eram ovos mexidos com bocadinhos de, não sei se já não me lembro, ham é fiambre, não é? Era fiambre. E só que depois de esperas 10 minutos e que ficava igualzinho a ovos mexidos e o fiambre ficava estaladiço, era incrível. Portanto, eu comecei a adorar isto e como estava meio desconfiado só levei para aí uns 6 pacotes disto. E arrependeste. E arrependi-me, era aos prémios, comecei a separá-los e depois comia muito muesli, o muesli era ótimo também, mas às tantas eu queria os ovos. Andava ali numa luta, e quando tinha tempo ia vasculhar a comida, porque eu tinha comida para 2 meses, sendo que comida desta havia 40 dias e os outros 20 já eram uma espécie de ração mais de sobrevivência e portanto quando comecei a chegar ao fim, como eu fiz 25 dias, comecei a comer doses reforçadas. Na última semana comecei a ver que aquilo em princípio ia correr bem e começava a jantar 2 vezes, a almoçar 2 vezes. À grande. Tomava um pequeno almoço e ceava um pequeno almoço na ceia também, lá para 1 da manhã. E portanto já fiquei melhor na última semana. Vamos vendo mais umas, Fábio. Aqui Isto a tua é o meu- cabine, não é? É o meu cockpit, até parece grande aqui com esta grande angular. É verdade. Isto é tirado da zona onde a minha mão está, que está a tirar a fotografia, é onde eu vou, é onde vai a minha barriga. Eu vou com os pés onde eu estou ali sentado, que é o banco, e vou metade dentro do barco, metade fora do barco. Ou seja, o teto do barco está na minha cintura. E é por esta janela que tem este pano que se vê aqui meio rasgado, que é uma espécie de manga para a água não entrar, tipo os caiaques, porque anda muita água em cima do barco, quando as ondas rebentam e quando o barco vai rápido. E portanto é assim, onde a câmara está, eu ali estou sentado, tenho um banco que anda para a frente e para trás, com uma calha, porque tenho que aceder às baterias que estão no chão, debaixo de uma janela. Depois tenho mais ou menos espaço, eu não me consigo esticar da cabeça até aquela máquina lá ao fundo, onde estão os pés. Se eu estiver sentado, estás a ver, os pés já estão quase a tocar. Quando eu estou deitado, tenho que pôr os pés um para um lado e um para o outro, e entram lá por uns buracos e já me consigo esticar mais ou menos. Portanto, eu deitava-me, punha ali uma rede e conseguia dormir ali mais tranquilo. Depois é tudo, tens ali fruta, aquelas bananas que duram para aí uns 4 dias ou 3. Tentava levar fruta fresca nos primeiros dias. Depois tens uma série de sacos que foram muito importantes, com farmácia, com
com umas bolachas, eu comia aquelas bolachas, eu tinha um problema grave de peso, o barco tinha muito peso, eu dupliquei o peso do barco só em material. Então levava aquelas bolachas que não pesam nada, que são umas redondas de açúcar, que se usa muito nas dietas, de açúcar não, desculpa, de arroz e de milho. Já sei que são levezinhas. Açúcar não, açúcar é terrível. Para Pois, exato. comer açúcar tens um pico em meia hora e depois estás muito pior. Portanto, eu não comia nada com açúcar assim. E então estas bolachas não dão energia, mas também não pesam, e a função delas é não me deixar adormecer. Eu vou mastigando muito devagarinho e durante a tarde, em vez de adormecer, como estou a mastigar, não adormeço. Esse é o meu truque. Vai passando, Fábio, porque senão os nossos 30 minutos... Isto Isto conta. não é nada, isto já é um luxo, isto é o fim. O esparguete, isto já está o problema quase resolvido. Yeah. Quando é um esparguete mesmo grande, é uma grande bola, é mesmo, é muito difícil. É das coisas mais frustrantes que há. E isto acontecia-me, dependia das alturas, mas vá, dia sim, dia não, uma molhada gigante, porque o kite cai às vezes, cai a 80 metros. Se ele se começa a enrolar muito, ou se a boia rebenta, ou se abre uma válvula, ou qualquer coisa, ou se parte uma linha, eu partia as linhas, depois remendava-as e dava para usar na mesma. Eu depois tinha que puxar o kite para dentro do barco só com uma linha. E ao puxar só com uma linha esses 80 metros, as outras 4 ou 3, dependendo do kite, ficavam todas enroladas, e essa de que eu puxei também. E então cheguei a ficar, o tempo que mais fiquei foi 7 horas e meia, desde as 9 da noite às 4 e meia da manhã, a desenrolar linhas. E desenrolar linhas é uma a uma, não há hipótese. Tenta-se esticar ao princípio, para um lado e para o outro. Às vezes safas-te um bocadinho, mas regra geral, tens que ir tirar uma linha, passas 1 metro, 2 metros, 3 metros, só que não são 25 como é habitual no kite, não é? São 80 vezes 4 ou vezes 5. É muito a mal. Explicar que, só para quem não percebe nada do kitesurf, não é? Porque a asa de kitesurf está presa ao barco, umas vezes, dependendo dos modelos, das marcas, com 4 linhas, portanto são estas 4 linhas que unem a asa ao kite, ou por 5 linhas, não é? Como estavas a explicar. Certo, houve uns kites que eu não arranjei forma de tirar a 5ª linha e então era mesmo preciso usá-la. Vamos ver mais umas. Daqui foi o que tu já falaste, não é? Aquela pequena paragem, pequena, grande. Grande paragem em La Palma, em que fui falar com estes miúdos que eram da escola de vela. Eles vieram lá ao barco, estive-lhes a mostrar o barco, estive a falar um bocado com eles também do tema é igual ao que eu faço cá, portanto, falar da aventura e falar da sustentabilidade, e depois pus os nomes deles todos no barco, ficaram todos contentes e pronto, foram lá dar uma força. Depois um deles ainda ficou lá comigo a mergulhar, tivemos a limpar o casco, porque o barco ficou ali 3 semanas parado, começou a ganhar limos. Começou a ficar mesmo com os limos agarrados, e até quando eu cheguei às Caraíbas, quando tirei o barco de água, já tinha cracas. Vejam. Portanto, isso trava e tal. Claro. Não é muito bom, não. A viagem era depois de ter 1 mês, não é? E acabou por ser quase 2. E estás tu em pleno... Aquilo é o tal joystick, não é? Para conduzires a asa. É, mas isto aqui é numa... Já não me lembro se isto já é na travessia. É, que eu estou de calças. Por acaso não tenho a certeza se isto é no treino para a Madeira, se isto é na... Eu acho que é. Isto já é ir para as Canárias. E eu estou lá dentro, eu normalmente não vou aqui dentro. Só se fiz isto, foi... exato, isto é para as Canárias, tem ali já sei. Eu ia ali dentro porque tinha que gerar energia com o hidrogerador, que é uma espécie de uma hélice lá atrás, parece um motor, mas é o inverso, ele com a velocidade do barco gera energia, só que como era a primeira vez que eu estava a usar aquilo com velocidades tão rápidas e não tinha nenhum alarme para ver se... Aquilo tinha um problema, se ele chegasse à capacidade total da bateria, não havia nada que me avisasse que já estava, e aquilo continuava a carregar a bateria, era perigoso. Então eu tive que ir lá para dentro, para conseguir olhar para a esquerda aqui para o teto, tinha o meu monitor das baterias, e estava sempre a olhar e a andar para ver quando é que ficavam cheias. Depois com isto aprendi que não havia problema, comecei a contar as horas e tal, e nunca mais repeti isto. Isto é terrível, ires ali dentro, não sei se estás a ver os meus olhos, não saem dali, porque eu tenho que procurar o kite entre as janelas,
o kite passava de uma janela para a outra e tens aqui um bocado de material da cabine e se calhar o kite virou para trás e tu estás a segui-lo para a direita e ele virou para a esquerda, ele vai cair na água muito rápido. Há uma grande diferença entre fazeres kitesurf, em que controlas o kite com o teu peso e com as mãos, e tu podes estar de olhos fechados à conversa, aliás eu já fiz a dormir, e tu sentes se o kite foi para a esquerda ou para a direita e compensas devagarinho. Num barco é muito mais difícil, porque não sentes nada, e porque o kite, como está a puxar um corpo de massa maior, é muito mais rápido, porque há muito mais pressão. E então, não só não o sentes, como ele é muito mais rápido a virar, é mais... Qualquer erro custa logo mais caro para parar a água. Portanto, eu, regra geral, ia fora da cabine, com uma visibilidade muito maior sobre o kite, e com um joystick que tinha lá fora, que era uma extensão daquele comando. Portanto, isto foi o que tu fizeste? A tua última loucura? Foi a rota, isto tudo, se não contarmos com a paragem nas Canárias, isto demorou 5 dias, 25 dias, foi 5 até às... Era bom, 5 dias era o meu sonho. Foi 5 dias até às Canárias, que foram os 5 dias mais tensos, porque é inverno, e no inverno não há muito vento norte, e tivemos que antecipar a largada, e foi todo um stress, e portanto foram os dias mais frios, onde havia mais tráfego de navios, que é ao pé de Portugal, continental, e portanto foi ali uma tensão forte, foi onde eu andei mais rápido, e rebentei 2 kites, mesmo ali bastante rebentados, e depois foram 20 dias a atravessar o Atlântico, que é mais arriscado estar no meio do Atlântico sozinho, mas eu acho que tive menos receio, menos ansiedade do que naqueles primeiros 5. Porque é muito difícil, neste barco, se não tens vento a favor, não consegues andar. E cá em baixo os ventos alísios normalmente são favoráveis, no meu caso foram 3 semanas sem vento, mas sem vento é melhor do que o risco entre Portugal e a zona ali a sul das Canárias, se apanha sudoeste, que é a chuva que nós apanhamos normalmente aqui com as nuvens, eu voltava para trás. Claro, vinhas para o Porto. Ia parar aí ao pé de ti, Sandra. Portanto, esse era o meu grande receio, que punha todo o projeto em risco. E aqui a grande chegada? Aqui vês ali a Martinica. O que é que sentiste na chegada? O quê? O que é que sentiste na chegada? Eu vi a lagriminha ali ao canto do olho. Sim, missão cumprida. Eu vi terra à noite pela primeira vez, foi umas luzes, parecia um aeroporto ou o que era, e não via a montanha, não via o relevo. Depois, passado para aí 1 hora, fui lá outra vez fora e já vi, portanto aí sim saiu uma lagrimazita, estava ali aos berros com uma câmara, e depois fui-me aproximando, foi muito difícil aquele kite é enorme, que é o 25 metros, para pôr aquele kite no ar foi um filme. Depois estava muito pouco vento, com bastantes ondas, era terrível. Mas pronto, depois quando demos a volta, foi lá ter a minha equipa num barco a motor, já estavam a filmar, já estava ali com os meus amigos. Depois dei a volta à ilha por sul, e aí ficou este mar-chão, mas havia recifes, ainda me andei a desviar de umas ondas lá no meio. E depois fui parar a esta baía, onde estava um barco à vela do João Fortuna, que é um amigo meu, que me ajudou muito, aquele barco ali. E fui até ao barco, parei ali, dei uma grande mergulhaça, e eles tinham perguntado: o que é que tu queres quando chegares? E eu disse-lhes: olha, quero beber uma cervejola, quero comer uma pizza margarita e quero tomar um duche de água doce. E não é que eles foram comprar jolas, tudo bem, isso é fácil, mas foram fazer pizzas. Tinham lá em baixo toda uma linha de produção das massas e tudo. Quando eu cheguei, começaram a sair pizzas cá para fora, num barco à vela. E depois deram-me lá um banhinho de água doce, portanto dei um mergulho, depois fui ao meu banho de água doce, foi espetacular. Amigos. Sim, muito bons amigos. E depois tinha lá mais 2 pessoas da equipa também, para filmar isto tudo. E ainda fiz um direto lá na chegada, que foi giro. Eu segui. E foi potente, foi assim uma coisa grande. Fábio, Margarida, querem para terminar, porque já estamos em cima da hora. Em cima da hora. Não, eu só estava aqui a contar uma coisinha assim. Uma vez ligaram-me um astronauta, mais uns 700 miúdos do 9º ano,
e então estava a trabalhar com eles, que era o treino do jovem astronauta. Pronto. Eu estava a trabalhar coisas enfim, de saúde com eles. Depois ligaram mesmo ao astronauta e nós estávamos a pensar as perguntas que vinham dali, e eu não vou fazer essa pergunta, mas eles só queriam saber coisas do género, como é que se vai à casa de banho, claro. E eu achei interessante e eu pensei, não, essa pergunta não, mas eu queria saber como é que, já que estamos a falar de saúde mental, como é que foi o seu encontro consigo? Qual foi o encantamento? É que eu, se estivesse ali à noite no meio do mar, eu ficava tão horrorizada que nunca mais dizia nada. Pronto, e portanto, qual é fale-nos desse encantamento. Pronto, o horrorizada, cada um tem que ir atrás das suas paixões, não é? Para mim, a hora mais mágica é à noite. É aquela hora em que eu penso, ninguém faz isto. Sou eu. Portanto, isso dá-me um gozo muito bom. E eu gosto, eu dou-me bem comigo mesmo, senão não fazia isto. E vou organizando as minhas ideias, há quem faça os retiros para Fátima ou para onde for, eu faço os meus retiros no meio do mar. E é um bom teste, portanto eu aprendi muito a relativizar ali os problemas. Eu cada dia, ao princípio, ficava destruído com os problemas dos kites, frustrado, a olhar para o céu, a pensar porque é que isto me acontece, porque é que eu fui fazer isto. Depois comecei a relativizar, e então cada vez que acontecia qualquer coisa dessas, o kite caía. Eu pensava, e isso ia-me fazer perder se calhar 2 horas. E eu pensava, tudo bem, caiu, mas não explodiu. Ótimo, foi muito bom. E começava-me a rir. Depois, às vezes, quando ele explodia, dizia, olha, dá para arranjar, menos mal. Que bom, às vezes gozava comigo próprio. Olha que bom, vou conseguir arranjar um kite, já viste? Portanto, tinha que arranjar estas ferramentas para me fazer aguentar, e isto faz-me crescer bastante. Eu acho que com cada desafio destes fico mais maduro e mais preparado para os desafios da vida e o que aí vem. Eu acho que sim, o facto de, na preparação, dar tanto de mim, tive que deixar de estar aqui com os meus filhos, por exemplo, muito tempo, e com a Margarida, a minha mulher e tal. Isso não é muito bom, porque acabamos por perder ali algum tempo, mas o facto desse suor todo, de estar naquelas frustrações, sempre a pensar, será que vai dar, será que não vai? Ver olhares de pessoas, amigas, assim, tipo, a darem-lhe uma palmadinha nas costas, a dizer, eu valorizo o teu esforço, mas pá, o que estás a querer fazer com este barco, eles viam aquilo tudo a partir-se em todos os treinos, não sei se te vais chafar. Portanto, isso cria todo como é que se diz? Criar aqui uma expectativa e não sei explicar bem, mas a moral é, depois no fim, conseguir fazer isso, conseguir atravessar o Atlântico, aquela coisa que eu inventei, passado 3 anos a trabalhar nisso, e de repente, vale mesmo muito, e dá-nos um grande boost para continuar a inventar, e de autoconfiança, é muito bom. Portanto, eu daí que eu continuo sempre a fazer estas coisas. Realmente no início parecia realmente, epá, eu também as fiquei, epá, fogo. Era só dramas. Mas depois, a partir de na altura, antes de ser, já toda a gente assumia que tu já tinhas chegado, era como se já tivesse chegado. Tu é que lá estavas, mas para nós já... Sim, eu tinha que gerir ali com os kites e tal, porque se eu acelerava, aquilo rasgavas mais 3 kites e vai, ias demorar mais um mês, a velocidade de caracol, mas pronto, por aí. É muito difícil a preparação, é das coisas mais difíceis até o dia da largada. Depois de largar, normalmente é sempre muito mais fácil. Pode haver mais medo aqui e ali, mas o chegar ao dia da largada, em todos os meus desafios até hoje, foi o processo mais complicado. Não foi a parte de ir no meio do mar, essa, claro que é difícil, mas não é a mais difícil. Porque essa eu já lá estou, já houve ali um check, portanto já há uma realização pessoal. Bora, tenho ali um grande stress na largada sempre, porque há sempre jornalistas e tem que estar vento, não é? Tem que ter uma asa no ar, num sítio que não é feito para andar de kitesurf, tem que estar naquele momento, é tudo muito complicado. Isso é feio. E depois arranco e penso, ok, então vá, agora estamos aqui, sou eu e eu, estamos aqui os dois, bora lá meter isto a andar e tal, depois vai-se aguentando, portanto é um bocadinho assim.
isto também é interessante para quando se fala com adolescentes, não é? Porque toda esta aventura tem um planeamento e uma preparação imensa, não é? O Francisco é um profissional que não é um louco que se mandou ali para o mar para se afogar, ele teve 3 anos a planear isto, a fazer isto com toda, enfim, a reduzir a margem de erro para os limites aceitáveis, não é? Eu inclusive em janeiro tirei o meu apêndice, que estava ótimo, só por causa disto. Fui ao hospital, ora, é para sacar, porque é para não haver risco de ter uma apendicite no meio do mar. Portanto, tem aqui muita coisa por trás, grande. Essa foi a nível de saúde, o resto é todos os treinos e testes e treino. Era muito difícil treinar com este barco, porque só anda a favor do vento. Portanto, se eu andar meia hora a favor do vento, a 15 nós ou a mais, para voltar para trás a seguir, a reboque de um barco, a bater nas ondas, não é nada simples, portanto eu acabei por não conseguir treinar muito. Fazia muitos testes curtos, em que corriam todos mal, e depois pronto, iam melhorando, mas corriam mesmo, hein? Numa semana eu ria-me com o Ricardo Pinto, que me ajudava muito, ria-me, será que vai haver um dia bom esta semana? E era mau atrás de mau. Havia às vezes que era um dia muito bom, mas depois na chegada à marina partias não sei o quê, e, portanto era sempre assim estranho, mas depois vale a pena. E vale certamente, e nós acompanhamos e acho que mais uma vez deste provas do teu grande valor e da tua boa insanidade. Obrigado. Nós tínhamos muito mais perguntas para te fazer, não era, Fábio? Estavas aí mesmo a ver se... Mas já estamos para além da hora, ainda temos o vídeo, nós vamos passar o vídeo que tu fizeste no meio do mar, como não tinhas mais nada para fazer. Exato. Mas antes disso... Vamos despedir-nos já, não é verdade? Portanto, agradecer ao Francisco, acho que é um privilégio para o programa e para nós pessoalmente tê-lo aqui connosco, não é? Portanto, realmente nós estivemos a viver consigo estes tempos todos, e era só para dizer que nós vamos voltar, nós interrompemos a nossa descida pela Estrada Nacional número 2 para poder pôr o Francisco antes, porque senão não fazia sentido ir de trás dos montes para as Caraíbas, e portanto adiámos o programa todo, uma semana para o Francisco fazer sentido geográfico nas nossas coisas, mas realmente valeu a pena, como nós tínhamos previsto. E nós então vamos agora começar na Estrada Nacional número 2 e vamos conhecer a aldeia do Montezinho, os seus habitantes, que vão ter grandes surpresas, e vamos ter aqui, e já vai ser então no dia 10 de fevereiro, desta vez às 19 horas, porque hoje foi uma alteração de casting. Portanto, às 19 horas, no dia 10 de fevereiro, temos outro café para 2. Então o Francisco agora fica a ser nosso VIP, portanto pode assistir à vontade. Obrigado. E agora vamos ficar então com o Francisco, não é? Vamos ficar com o vídeo que o Francisco fez. Francisco, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. Bye. Obrigado pelo convite. Tchau. Vamos tirar a câmera. Alô! Eu sou o Francisco Lufinha, estou aqui no meio do Oceano Atlântico, em plena travessia de Portugal para as Caraíbas, já na reta final, a ver se chega amanhã, e só consigo fazer isto com muita resiliência, foi isso que eu aprendi. E dividindo isto da resiliência é o quê? O RE vem de relativizar. A única forma de eu superar isto é relativizar os meus problemas, senão andava em doido. Ou seja, se o kite cai, menos mal, caiu, não se rasgou. Se ele se rasgou a seguir, não explodiu. Portanto, há sempre uma coisa que podia ser pior, e é sempre isso que eu me agarro. Às vezes coisas estúpidas até, imagina, o barco afundava-se, mas ao menos não estava um tubarão ali ao lado à espera. Mas isto faz-me rir, e faz mesmo relativizar, e faz pensar, bora lá, isto não é assim tão mau. Isso é muito importante. A seguir ao RE veio o Z, não é? De resiliência, simplificar. Isso é muito importante. Quando eu arranco para estes desafios, são coisas enormes. Atravessar o Atlântico são 3.600 milhas náuticas, 6.700 km. É um abuso. Tens que ir para sul, tens que passar o corredor dos navios, depois vais apanhar mau tempo aqui, depois as correntes, depois as Canárias, depois o vulcão, depois não há vento, depois Cabo Verde. É muito grande. Então tens que pensar dia a dia. O que é que eu vou fazer hoje? Qual é o meu desafio pequeno de hoje? O que é que eu tenho que fazer para o superar? E vamos lá, amanhã há mais. Não pensar logo no grande, senão começamos a fritar aqui o miolo e não dá. Portanto, é mesmo
uma coisa de cada vez, simplificar, pequenas vitórias, pequenas conquistas, e assim vamos ganhando ânimo, que é muito importante para nos aguentarmos. Então, Resili, o Li vem de líder, nós temos que ser líderes do nosso próprio desafio. E um bom líder não é aquele que sabe tudo e sabe sempre onde é que é e as respostas, não. É aquele que se tira, é aquele que vai, abraça qualquer desafio e descobre, adapta-se, procura soluções, encontra um problema novo e arranja uma solução nova e dia após dia vai avançando, problema após problema, até chegar à conquista do desafio. Portanto, é isso mesmo que nós temos que nos agarrar, é descobrir, mesmo sem certezas, bora lá. E o ênsia, para terminar, é que precisamos de muita paciência. Eu estou há 3 semanas e mais outros tantos dias que tive de ficar à espera nas Canárias por causa do vulcão e que não havia vento. Isto demora tempo, as coisas não acontecem quando nós queremos. Hoje estava a planear um dia inteiro a andar, a dar gás, que era para chegar amanhã de manhã. Assim do nada, quando podia ser um dia muito fácil como o de ontem. Portanto, muita paciência e assim chegamos lá e conseguimos superar tudo. Estes obstáculos todos, destes desafios grandes, sejam eles doenças, travessias, trabalhos novos, relações. Resiliência é o que nos faz avançar e é isso que me move e tenho aprendido muito nestes desafios em alto mar. Conseguem ver aqui atrás a esteira do barco, estou aqui a andar bem. Vai ali ao fundo. E é assim, rumo às Caraíbas, neste mais recente desafio de atravessar o Atlântico em solitário num barco a kite desenvolvido por mim. Vamos a isso, vamos falando, até logo, muita resiliência!